E esse foco que está tendo atualmente na automedicação, ele é muito importante e é um sinal claro que em breve essas prateleiras podem reduzir a quantidade de medicamentos. Por favor. Então, eu quase que bati palma quando ele falou que não conseguiu comprar remédio por telefone, quase que eu bati palma. Porque é tudo isso que nós farmacêuticos, por exemplo, eu trabalho na área de manipulação e é justamente essa campanha que a gente quer colocar na rua para a população. O farmacêutico estando dentro do estabelecimento de farmácia, ele vai coibir isso aí. Isso que ele falou assim, eu vou lá e pegar um medicamento. Não, o farmacêutico não está ali para isso. O farmacêutico está ali para orientar a população sobre o uso correto do medicamento, o uso adequado. E na manipulação, a gente só atende medicamento com receituário médico. Porque o papel do farmacêutico, muitas vezes, é confundido com aquele balconista que está lá para vender. Nós não temos essa função. Para indicar um remédio. Não temos essa função. A nossa fundamental pedra de instrução e de informação é a farmacologia. E o médico é da doença. Então, o trabalho do farmacêutico é em conjunto com a medicina. Ou seja, o paciente ele tem no farmacêutico um profissional que ele pode chegar, ele tem o dever, a necessidade e o direito de chegar numa farmácia e pedir a presença do farmacêutico e orientar sobre aquela receita médica. Então, quando a gente fala de automedicação, dos pilares dessa campanha que a gente está fomentando para a população é justamente isso. Procure seu farmacêutico, não se automedique, procure informação. O farmacêutico ele tem várias orientações importantes a respeito da forma como que você vai ingerir o medicamento, onde você vai guardar, como que você tem que tomar. Ele estava falando de doses, às vezes o paciente fala assim, doutora, eu esqueci de tomar às 8 horas, então eu vou tomar duas cápsulas ou dois medicamentos, para compensar que eu esqueci, já perdeu o ciclo do metabolismo do medicamento, já se perdeu, você está perdendo dinheiro fazendo isso. E o farmacêutico está ali para te orientar, até para você não jogar fora medicamento, até para você não jogar fora seu dinheiro. A gente estava falando ali de passagem, nossa, vou ganhar R$9 por mês. Você pode ganhar muito sendo bem orientado. Claro. Principalmente na farmácia. A gente tem duas perguntas que vieram pelos telespectadores. Uma, inclusive, é sobre essa questão da medicação errada do médico. Por exemplo, ele vai no próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, então eles vão testando o medicamento até sentir que o paciente teve um resultado satisfatório diante daquilo. Isso, de um certo modo, também não prejudica a questão do paciente diante do médico? Mas isso é uma afirmação? O telespectador está afirmando? Que algumas vezes, inclusive, foram testados. Vamos tomar esse medicamento, ver qual que é a reação. Uma situação que até é comum, não é incomum. O que responde? Não, pode falar, Gustavo, senão sou eu. Essa aqui é quente. Eu posso falar também, viu? Eu acho que são duas coisas diferentes, né? Eu acho assim, o fato de muitas vezes o paciente apresentar um quadro que não é de fácil diagnóstico, isso é muito comum e isso não, eu nem trataria como uma limitação. Isso são fatos. As pessoas sofrem de vários tipos de doenças diferentes e muitas vezes o profissional, por melhor capacitado que seja, não consegue de maneira aguda saber o que o paciente tem. Então, esse teste de medicações que foi dito, na verdade, não é um teste, é uma tentativa de se acertar a medicação. E na maioria dos casos, mesmo o profissional testando os medicamentos, eles são prescritos em doses que, se não funcionarem para curar aquela provável doença, ele não vai causar um mal ou um mal irreversível ao paciente. Agora, o outro lado é que, às vezes, a ansiedade do paciente em recuperar de maneira muito rápida leva ele a combinar a prescrição médica com a prescrição do vizinho, com a prescrição que ele leu na internet, e, no fim, ele pode até melhorar, porque muitas das doenças são autorremissivas, os pacientes melhoram sozinhos, tá? Ou ele pode entrar num quadro que ele pode se intoxicar
e, às vezes, entrar num quadro pior do que ele estava. estava. Aí ele volta no médico e reclama que o que o médico prescreveu não funcionou. Isso tem mais ou menos a ver com uma afirmação ou pergunta, não sei agora, que a Eliane Duarte aqui de Belo Horizonte fez, comentando com a nossa diretora, ao ligar para cá, dizendo que ela teve uma perfuração no tímpano, aí teve que tomar bastante antibiótico. Só que isso desencadeou outros problemas. Ela tomou antibiótico que o médico receitou, né, mas isso desencadeou, foi talvez uma superdosagem, não sei como foi, e desencadeou outros problemas também no corpo dela. Eu queria só abrir o espaço também, o pessoal que está novamente reforçando, você quer participar, quer interagir, quer falar ao vivo conosco, 3132533320, o nosso Twitter, @detudoumpouco TV, e também pelo nosso CAT, 3132093301. Você queria... Aqui nessa questão que o Jean até colocou da espectadora que ligou, tem um outro que pergunta quase a mesma coisa. A Sandra pergunta assim: bom dia, eu gostaria de saber se o excesso de medicamentos, e esse excesso ela não está dizendo o excesso negligente, o excesso que às vezes sintomas são muito terríveis, ela precisa tomar vários medicamentos, esse excesso de medicamentos pode causar prejuízos aos meus rins, que mais ou menos esses efeitos que dariam. Eu vou responder as três perguntas, a primeira, a segunda e a terceira. Quando a gente fala de que o cliente ou paciente pode estar sendo testado, tem algumas especialidades que a adequação da dose é necessária. A endocrinologia, quando vai tratar a tireoide, né, Gustavo, as doses do hormônio são realmente muito pessoais. Pode ser que para mim é uma dose, para ela é outra, para você é outra completamente diferente. Então, o teste da dose é em benefício do paciente, não porque eles estão testando a droga com a pessoa. E não tem nada a ver com similaridade de idade, tamanho, peso. Fulano da minha idade, tu pode tomar. Não, justamente, quer dizer, tem que ser... um dos pilares também da manipulação é justamente adequar a dose, a personalização do medicamento. Ou seja, o medicamento manipulado ele vai ser feito para você, na sua dose, na quantidade necessária que você necessita. Então, é isso que é muito bacana. Eu sou, assim, entusiasta da minha profissão, então, quando eu falo, eu gosto de falar justamente isso. Eu queria, inclusive, citar uma atitude louvável sua, Mariela, isso que daí de casa você não consegue ver, eu também não, acho que não tem necessidade de mostrar. Como eu estou usando... porque está muito feio? Exatamente. Eu estou usando essa bota aqui ortopédica, só mostra a bota aqui. Então, de longe, você vê aí mais ou menos o meu dedo aí. Então, de lá ela viu que esse dedão meu aí tem uma unha, tá bom. Tem uma unha doente. Eu sentei aqui, isso antes de começar a entrevista, e ela falou assim, olha, vai ao médico, um dermatologista, para ele te receitar, fazer um teste de medicamento com você, porque nós vamos... curar a sua unha que está doente. Quer dizer, ela poderia dizer, não, eu vou te receitar. Ela não poderia receitar, mas eu falei, mas você não pode passar direto o medicamento? Ela falou, não, porque tem que fazer teste para não ter problema no fígado, que você falou, né? Isso, porque você tem que testar, porque antimicóticos ou antibiótico, aí eu vou responder a pergunta da perfuração do tímpano da colega que falou. Você tem que fazer esses testes para ver até qual medicação é melhor para você. É mais adequada, porque tem vários antimicóticos, tem vários antimicrobianos. E tem gente que pensa, mas isso é só uma unha doente, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não, a gente tem que saber o que provocou isso. Às vezes o que provocou a sua unha não vai ser a minha. Deixa eu pedir uma licença para vocês. Até pra você. Tem uma telespectadora que está na linha, daí você vai guardar essas duas respostas, a Luciana vai fazer depois, que tem uma xará sua na linha. Minha xará? Querendo fazer uma pergunta aqui para a gente. Olá, Luciana. Olá, tudo bom? Tudo bem com você? Joia, graças a Deus. Eu sempre assisto o programa de vocês e para mim é uma honra, porque é muito... a gente aprende muitas coisas, além de ser evangélica também, eu aprendo muitas coisas. A honra é nossa, viu? Exatamente, A honra é nossa ter verdade. você como nossa telespectadora. É um prazer ver a carinha de vocês, assim, todos felizes, alegrando nossa manhã do dia. Que bom. Amém. Você quer fazer uma pergunta, Luciana? Sim, eu gostaria de saber o seguinte, eu sempre sinto dor de cabeça e eu corro para meus aldinos, porque a dor é tão grande e até que você chega no hospital público, demora muito a ser atendido. Eu gostaria de saber se não é aconselhável, não. Aconselhável tomar medicamento, é isso? Ela disse que ela comprou a Neusaldina, porque ela sente uma dor de cabeça muito grande e como demorou muito para atender no hospital público, ela está perguntando se realmente tem algum problema ela se medicar com a Neusaldina. Você vai ficar na linha que você vai tomar outra bronca aqui no ar, como a gente tomou aqui, porque a doutora já respondeu isso, mas ela vai responder de novo para você, tá bom, Luciana?
Tá ok. Deus te abençoe. Amém, fica com Deus. Tchau, tchau. Pode dar a segunda bronca. A segunda bronca para a Luciana? Não, a Luciana é muito gentil, muito obrigada por ter ligado, Luciana. Mas é justamente isso que eu estava falando no início do programa. A sua dor de cabeça, você tem que entender de onde que está vindo, qual que é a causa dela, né? Você tem que saber o que está te causando essa dor de cabeça. Então, eu insisto que você insista com o médico, que vá ao médico, que entenda o que está acontecendo com você. Pode ser uma coisa muito tranquila, que eu espero, né, que seja muito tranquila, que você não tenha problemas. Mas eu ainda insisto, vá, procure um médico, não se automedique, porque você pode estar mascarando alguma coisa, ou seja, você está postergando alguma coisa que pode ser tratada agora, que você, pela sua vozinha, eu acho que você é muito jovem, então vamos tratar agora, que é melhor que depois. Mas aí ela citou um outro problema, que ela falou o problema do SUS, quer dizer, muita gente vai ao médico e aí o médico, ele muitas vezes ele te faz 2, 3 perguntas ali, a gente sabe que funciona assim, você encontra bons profissionais, mas em geral, naquela quantidade de gente para ser atendido, né? O cara, o que é que está sentindo? E o cara faz uma prescrição ali, pronto. Então, mas eu tenho uma dicasinha, bem simples. Luciana, quando você for ao SUS e o médico te der pouco tempo, escreva, faça uma colinha. Fale assim, doutor, eu sinto isso, aquilo, e seja sucinta, objetiva, e com certeza ele vai poder fazer o diagnóstico.